Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos dar início ao nosso sexto e último tópico do nosso curso de Eletrônica Digital, onde nós vamos conversar sobre as famílias de circuitos lógicos. Eu dividi este tópico em dois vídeos. O primeiro, onde nós vamos falar sobre uma introdução, conceitos e características das portas lógicas, e o segundo, onde nós vamos conversar sobre duas famílias lógicas bem tradicionais, a família TTL e a família CMOS. Então, vamos começar aqui fazendo uma pequena introdução do que seria as famílias de circuitos lógicos. Tá? As famílias de circuitos lógicos são tipos de estruturas internas que possibilitam a construção de blocos lógicos em circuitos integrados. Cada família possui suas características de operação bem definidas. Então, o que aconteceu? Os diversos fabricantes de circuitos integrados adotavam projetos diferentes e métodos de fabricar circuitos integrados de diferentes maneiras. E isso fazia com que surgissem portas lógicas com diferentes características elétricas. Daí o surgimento dessas diferentes famílias de portas lógicas. A família TTL e a família CMOS são as mais utilizadas na área da eletrônica digital. Essas famílias derivam de uma série de outras famílias lógicas, hoje obsoletas. Na verdade, essas duas famílias, a TTL e a CMOS, que é o objeto do nosso próximo vídeo, são duas famílias tradicionais que dominaram por muito tempo o mercado. No fundo, hoje em dia, pouco se fala sobre famílias de circuitos lógicos. O mais importante é nós compreendermos como é que funcionam as portas lógicas, quais são os parâmetros que nós devemos observar, os parâmetros de natureza elétrica, para nós sabermos se nós podemos conectar dois circuitos integrados de fabricante diferente. E esse é o objetivo do nosso curso, compreender, deste nosso vídeo, é compreender justamente essas características elétricas que nós vamos já estudar. Bom, só para fim de registro, né, falando aqui das famílias lógicas obsoletas, eu coloquei aqui algumas famílias usadas anteriormente, que são precedentes à família TTL. Tá? Eu não vou entrar em detalhe, mas eu consegui aqui resgatar nas nossas referências algumas famílias mais antigas, tá? Que são anteriores à tradicional família TTL. Então, tem a família DCTL, RTL, RCTL, DTL, HTL e SL. Tá? Mas o que predominou mesmo no mercado foram as famílias TTL e a CMOS. Vamos para o que realmente é importante nesse nosso vídeo de hoje, que é justamente compreender os conceitos e parâmetros das famílias lógicas, que são justamente aquelas características de natureza elétrica que fazem com que existam essas diferenças, tá certo? Entre portas lógicas de fabricantes diferentes, de tecnologias diferentes. Como eu disse, hoje em dia, quando nós utilizamos um circuito integrado digital, pouco se fala sobre a família que ele pertence. E sim, o fabricante ele coloca todas as suas características elétricas e você, como um projetista, você tem que saber avaliar se você vai poder conectar a outro circuito integrado digital, certo? Ou não. Então, o projetista é que deve avaliar. Vamos ver aqui dois parâmetros importantes, que são os níveis de tensão e corrente. Tá? Como nós sabemos, os níveis lógicos 0 e 1, eles são determinados a partir da variação dentro de certas faixas de tensão. Ou seja, a grande maioria dos circuitos digitais representa os níveis lógicos alto ou nível lógico baixo através de diferentes níveis de tensão. Assim, o zero não precisa ser necessariamente 0 volts, mas sim um valor pequeno de tensão, abaixo de um certo valor máximo. Cada família possui uma faixa de trabalho para esses níveis, sendo especificações diferentes para entrada e saída do bloco. Então nós temos que, quando nós vamos conectar duas portas lógicas, nós temos que conhecer as características de tensão da saída daquela porta lógica que vai fornecer o sinal e também conhecer as características elétricas da entrada daquela porta lógica que vai receber aquele sinal lógico. E aí nós devemos avaliar se nós podemos conectar ou interligar aquelas duas portas lógicas ou não. Também deve-se levar em consideração o nível de corrente consumida pelo circuito. Então nós vamos também avaliar
alguns parâmetros de natureza elétrica relacionados à corrente consumida aí, nas entradas e nas saídas das portas lógicas. Vamos começar aqui pelo estudo do nível de tensão. Vamos entender aqui essas duas barras. Então nós temos aqui uma barra que representa a faixa de tensão na saída e nós temos essa segunda barra à direita que representa o requisito de tensão na entrada. Aqui embaixo seria a representação do 0 volt e aqui em cima seria a representação do VCC, ou alimentação daquele circuito integrado ou do nosso circuito. Então, nós temos aqui uma faixa de tensão na saída. Esse sinal, fica melhor nós vemos aqui no circuito, seria justamente o que sai de uma determinada porta lógica. Aqui nós temos uma porta lógica inversora, aqui uma porta lógica E. Tá? E este sinal, então, percorre aqui um caminho, tá certo? Um condutor, tá? Até ele atingir ou até ele chegar aqui na entrada. E aí eu tenho aqui então, requisito de tensão na entrada. Seria justamente os requisitos na porta lógica que recebe o sinal lógico proveniente das portas lógicas anteriores, certo? Então, o que nós temos que observar aqui? Tá? Quanto aos níveis de tensões, existem umas terminologias bem comuns em que os fabricantes costumam colocar nos manuais ou nos datasheets dos seus produtos, das suas portas lógicas. Eu estou falando em portas lógicas, mas não apenas as circuito integrado de portas lógicas puras, né? Os circuitos integrados digitais, com diversas funcionalidades, até os microprocessadores, microcontroladores, eles costumam apresentar também essas terminologias em seus manuais, em seus datasheets. Então vamos ver aqui quais são essas terminologias mais comuns. Tá? Vamos começar aqui na faixa de tensão na saída. Nós temos aqui o parâmetro VOL. Tá? O que seria esse parâmetro? Né? Seria o Low Level Output Voltage. Seria a máxima tensão que garante nível 0 na saída. Então o fabricante ele vai lhe dizer assim: olha, eu garanto que ao minha porta lógica, ao provocar uma saída com nível lógico baixo, esta aqui será a máxima tensão quando essa porta lógica estiver produzindo o nível lógico baixo, ou o 0. Tá? O outro parâmetro, o VIL, seria o Low Level Input Voltage. Seria a máxima tensão que garante o nível 0 na entrada. Aí que, por outro lado, lá na porta lógica que recebe esse sinal lógico, ele vai ter também um nível, que é o nível aqui, o VIL, tá? Abaixo do qual ele entende como sendo um nível lógico baixo, ou 0. Tá? Se essa porta lógica, né, em sua entrada, receber um sinal acima deste nível, ou ele vai cair no nível aqui indeterminado, que a porta lógica não vai saber se é 0, se é 1, se é nível baixo ou nível alto, ou vai cair aqui na região do nível lógico alto, como nós podemos ver claramente aqui nas cores da barra, certo? Eu esqueci também de falar que neste caso aqui na faixa de tensão de saída, esta faixa aqui, que está de cor clara, não é permitida, certo? Vamos aqui ao terceiro parâmetro, o VOH, o High Level Output Voltage. Seria a mínima tensão que garante nível 1 na saída. Então, seria este nível aqui. O que seria o VOH? Seria que quando na saída de uma porta lógica, e essa porta lógica estiver provocando nível lógico alto, esta será a menor tensão que o fabricante garante que essa porta lógica irá produzir. Tá? Então, o nível lógico daquela porta lógica será a tensão, na verdade, né? A tensão produzida por aquela porta lógica será deste nível, VOH, até VCC, tá? E o último parâmetro seria o VIH, ou High Level Input Voltage. Seria a mínima tensão que garante nível 1 na entrada. Então, seria este parâmetro aqui. O que seria o VIH? Seria que na entrada da porta lógica, qualquer tensão acima deste nível, a porta lógica entende como sendo nível lógico alto ou 1. Bom,
dessas várias letrinhas, vamos dizer assim, né, da terminologia, é fácil nós compreendermos e lembrarmos, né? Por exemplo, como nós estamos trabalhando aqui com níveis de tensão, então nós podemos observar que todas essas terminologias iniciam aqui pela letra V, né? V de volt, tá? A segunda letra aqui, né, o índice, toda vez que tiver o O, então indica que seria output, ou então a saída. Então a gente consegue identificar que é um parâmetro aqui, uma terminologia da saída. Se tiver o I, tá? Então seria de input, né? Então seria uma terminologia aqui da entrada, tá? E o último aqui, a última letra, né, seria L, né, ou H, justamente indicando o nível lógico baixo, low, ou H, nível lógico alto, ou high. Tá? Então fica fácil a gente lembrar aí das letras e o que elas significam. Agora, o mais importante para nós sabermos se nós podemos conectar duas portas lógicas ou não é justamente aqui, ó, essa observação, que nos diz que para haver compatibilidade com segurança entre a entrada e a saída na família, define-se que o valor de VOL, então VOL, deve ser menor do que VIL, então este parâmetro na saída deve ser menor do que o VIL, e que o VOH deve ser maior do que o VIH. Então, o VOH, essa tensão aqui na saída, deve ser maior do que o VIH. Se nós respeitarmos, então, essas características, tá? Então nós podemos dizer que haverá compatibilidade quanto aos níveis de tensão. Aí nós podemos ligar, né, essas duas portas lógicas. Se nós não respeitarmos esses valores, nós estaremos diante desta situação, onde na saída irá permitir uma faixa de tensão na saída da porta lógica, que ao atingir a entrada da próxima porta lógica, irá cair numa região de indeterminado, ou seja, aquela porta lógica que recebe o sinal não irá saber se recebeu o nível lógico baixo, o 0, ou o nível lógico alto, o 1. Daí, então, nós vamos dizer que essas portas lógicas elas são incompatíveis, senão nós não poderemos utilizar essas duas portas lógicas diante desta situação. Vamos estudar agora algumas terminologias comuns quanto aos níveis de corrente. Primeiro seria o IIL, ou Low Level Input Current, que seria a máxima corrente no terminal de entrada quando é aplicado o nível lógico 0. Segundo terminologia, IOL, ou Low Level Output Current, que seria a máxima corrente no terminal de saída quando estiver também em nível lógico 0. Então, seria esta situação, onde nós temos uma porta lógica e a sua saída está impondo nível lógico baixo, ou 0. E este sinal está sendo recebido por esta segunda porta lógica. Ocorre que, para que esta porta lógica que está recebendo o sinal mantenha ou entenda como nível lógico baixo, ela vai exigir uma certa corrente, que é justamente o IIL. Por sua vez, esta corrente deve ser recebida aqui na entrada desta porta lógica que está impondo o nível lógico baixo. E a máxima corrente que essa porta lógica recebe é o IOL. Então são esses dois parâmetros quanto ao nível lógico baixo. Já quanto ao nível lógico alto, nós temos o IIH, ou High Level Input Current, que seria a máxima corrente no terminal de entrada quando aplicado o nível lógico 1, e o IOH, então seria o High Level Output Current, que seria a máxima corrente no terminal de saída quando estiver também aplicado o nível lógico alto, ou 1. Então, seria justamente esta situação, onde a saída dessa porta lógica AND, ela impõe o nível lógico alto, ou 1, e este nível lógico alto é recebido por essa porta OU. Ocorre que, para essa porta OU entender, né, ou entender como nível lógico alto, ela vai precisar de uma determinada corrente. E a máxima corrente que ela vai precisar, né, seria justamente o índice IIH. Por sua vez, esta corrente deve ser fornecida aqui pela saída dessa primeira porta lógica, a que está impondo o nível lógico alto, e a máxima corrente, então, que essa porta lógica irá suportar na sua saída é o IOH. Mais uma vez, falando aqui das letras, né?
dessas terminologias é muito simples, né? Agora, nós estamos falando de corrente, então mudou agora para I, tá? Então, a primeira letra aqui é o I. Quando a segunda letra aqui, tá, for o I, nós estamos falando, então, dos terminais de entrada, do input. Quando for O, nós estaremos falando dos terminais de saída das portas lógicas, output. E o terceiro seria justamente se é nível lógico baixo, L, ou low, ou nível lógico alto, o H ou o high. Ainda falando sobre os níveis de corrente, nós podemos estudar o fan-out. O que seria? Ele determina o número máximo de blocos lógicos que podem ser ligados à saída de outro bloco da mesma família. Então vamos começar aqui pelo cálculo do fan-out com nível lógico baixo. Para nós entendermos, vamos estudar aqui este circuito. Nós temos uma porta lógica e a saída desta porta lógica está conectada a diversas outras portas lógicas, as entradas de diversas outras portas lógicas. O que acontece? Cada uma dessas entradas das outras portas lógicas que recebem o nível lógico baixo vai exigir uma certa corrente. Essa corrente é o IIL. E todas essas correntes, como nós podemos ver aqui na figura, está sendo direcionada então aqui para a entrada desta porta lógica que impõe um nível lógico baixo. Só que esta porta lógica tem um nível máximo de corrente na sua entrada, e quando estiver em nível lógico baixo, que é justamente o IOL. Então, para nós sabermos a quantidade de entradas que nós podemos ligar esta saída, seria justamente o cálculo do que nós chamamos de fan-out para o nível lógico baixo, que neste caso é dado aqui pela razão entre o IOL e o IIL. Tá? Vamos aqui a um pequeno exemplo. Neste caso, está sendo imposto nível lógico baixo a todas essas entradas. Cada uma dessas entradas solicita uma corrente de 0,8 mA. Por outro lado, a máxima corrente que esta saída pode fornecer é 16 mA. Então, quando nós calculamos aqui a relação, né, a razão entre o IOL, que é 16 mA, e dividido aqui por IIL, que é 0,8 mA, então nós encontramos o valor 20. O que significa? Que nós podemos ligar no máximo 20 entradas de outras portas lógicas nesta saída. Tá? A mesma coisa nós podemos estudar para o fan-out, né, ou o cálculo do fan-out para o nível lógico alto. A situação é semelhante, só que agora a porta lógica está impondo um nível lógico alto, ou 1. Tá? E diversas outras entradas recebem esse nível lógico alto. Cada uma dessas entradas necessita de uma corrente, que seria o IIH. Por outro lado, nós podemos ver aqui que quem vai fornecer essa corrente é justamente a saída desta porta lógica, que possui um valor máximo de corrente que ela é capaz de fornecer, que é justamente o parâmetro IOH. Então, nós podemos calcular o fan-out do nível lógico alto, ou nível 1, pela razão do IOH e o IIH. Fica melhor nós estudarmos aqui um exemplo, onde, nesta situação, cada uma dessas entradas solicita uma corrente, né, ou necessita de uma corrente de 0,5 mA, que é o IIH. Por sua vez, esta saída ela é capaz de fornecer no máximo 20 mA aqui no seu terminal de saída. Então, para o cálculo do fan-out no nível lógico 1, ou nível lógico alto, nós temos 20, que é o IOH, dividido por 0,5, que é o IIH. Chegamos, então, num valor de 40. Significa, então, que nós podemos, diante desses parâmetros, né, conectar até 40 entradas nesta saída desta porta lógica. Tá? Então, está aqui. Neste nosso exemplo, nós chegamos a um fan-out de nível lógico baixo de 20 e um fan-out do nível lógico alto de 40. Um outro parâmetro importante na avaliação das portas lógicas é o tempo de atraso de propagação, que corresponde ao tempo em que um bloco lógico leva para responder a uma alteração em sua entrada e enviar este sinal à saída, ou seja, o tempo necessário para passar do estado 1 para o estado 0 ou vice-versa. Então, nós temos dois parâmetros importantes.
é o TPLH, que é o tempo de propagação de 0 para 1, e o TPHL, que é o tempo de propagação de 1 para 0. Vai ficar mais fácil nós compreendermos neste circuito aqui inversor, onde nós temos inicialmente a sua entrada nível lógico alto, consequentemente a saída em nível lógico baixo, e em um determinado momento a entrada muda de estado do nível lógico alto para o nível lógico baixo. A saída dessa porta inversora, por sua vez, ela não responde imediatamente. Ela leva um tempo até que a saída reflita a alteração que ocorreu na sua entrada. E este tempo que a porta lógica leva para responder, neste caso, é o TPLH, que é o tempo de propagação do nível lógico baixo, de 0, tá, para o nível lógico alto, para 1. O mesmo entendimento nós temos aqui quando a porta lógica estiver inicialmente em nível lógico baixo e na entrada, tá? Em determinado momento a entrada muda para nível lógico alto. A saída não irá responder imediatamente, ela tem um tempo até que ela responda, como nós podemos observar aqui no gráfico. Nesta situação, nós temos então o parâmetro TPHL, que é o tempo de propagação do nível lógico alto para o nível lógico baixo. O que nós podemos avaliar quanto a este parâmetro é o quanto rápido é a resposta daquela porta lógica. Se nós estivermos trabalhando com circuitos sequenciais, nós podemos dizer que esses circuitos vão poder trabalhar com frequências maiores. Vamos então ao último parâmetro que vamos estudar neste vídeo, que é a imunidade ao ruído. Este parâmetro corresponde à capacidade de determinada família lógica de não receber influências parasitas elétricas ou sob determinadas condições do ambiente que estão situados. Em se tratando de nível lógico, o ruído pode fazer o bloco trabalhar em regiões de nível indeterminado. Então nós podemos observar que nas saídas dessas duas portas lógicas, até atingir a entrada dessa porta lógica ou este sinal lógico está sujeito à introdução de ruídos. Esses ruídos, como nós podemos analisar aqui, pode fazer com que em determinados momentos a porta lógica que recebe o sinal receba esse nível lógico aqui numa região indeterminada da sua entrada. Isso vai fazer com que a sua saída responda de forma errada ao circuito, fazendo com que o circuito como um todo trabalhe de forma inadequada. Nós podemos calcular aqui a margem de imunidade ao ruído. São dois valores. O primeiro é o VRL, que representa a margem de ruído quando no nível lógico baixo, que seria justamente esta região, o VRL, no nível lógico baixo, que se dá pela diferença do VIL menos o VOL, que aqui está a equação, VIL menos o VOL. O segundo valor que nós podemos calcular é o VRH, que representa a margem de ruído quando o nível lógico for alto. Então, o VRH é justamente esta região que se dá pela diferença do VOH menos o VIH. O que nós podemos afirmar é que quanto maiores forem essas regiões, mais imune ao ruído será aquela porta lógica. E para finalizar esse vídeo, eu vou mostrar que esses parâmetros que nós estudamos, eles são facilmente encontrados nos manuais ou nos datasheets dos componentes eletrônicos, digitais no caso. Eu separei aqui alguns datasheets. Vamos começar aqui pelas lógicas blocos inversores, né? Portas lógicas inversoras. 7404 ou 5404. Vou percorrer aqui o datasheet em busca desses parâmetros e logo aqui próximo do início nós já encontramos. O primeiro parâmetro, no caso a tensão de alimentação, por ser um circuito da família TTL, nós observamos aqui a tensão de alimentação de 5 volts, tá? Como tensão nominal. E aí estão alguns dos parâmetros que nós estudamos, como o VIH, o VIL, IOH, IOL. Tá? Mais para baixo nós encontramos o IH, o IIL. Bom, eu não vou aqui comentar esses valores, porque isso vai ficar a cargo do projetista que for utilizar essa porta lógica lá no seu projeto. Tá? Eu vou agora uma porta lógica TTL, vamos para uma porta lógica CMOS, que aqui neste caso é um CD4001 que possui quatro portas lógicas NOR. Vamos percorrer aqui. Já na primeira página nós encontramos alguns dos parâmetros, né? Temos aqui o IOL, IOH, o VOL, o VOH,
VIL, VIH, e percebam que existem outros parâmetros também que nós não estudamos, desculpa, tá? Mas que pode ser também importante para o seu projeto. É sempre importante você consultar os manuais, né, o datasheet dos componentes eletrônicos digitais que vocês forem utilizar. Não apenas os que possuem portas lógicas, mas também os circuitos digitais, como os microprocessadores, microcontroladores e qualquer um outro que utilize lógica digital. No caso aqui eu separei dois microcontroladores. O primeiro é o Atmega 328P, que é um microprocessador microcontrolador de 8 bits, que é utilizado no Arduino Uno. Eu vou procurar aqui no seu datasheet as características DC, que é onde estão esses parâmetros. Deixa eu ver se está aqui, características DC. Então pronto. Já aqui no início das características DC deste microcontrolador, nós encontramos aqui alguns parâmetros que nós estudamos. O VIL, VIH, VIL novamente, né? Então nós temos que ver aqui quais são os pinos, né? Que devem diferir esses diferentes VILs, diferentes parâmetros. VOL, VOH, IIL, IIH e outros parâmetros que nós não chegamos a estudar. Repito, cabe ao projetista consultar esses valores para verificar se são compatíveis com os demais circuitos digitais em que que o projetista deseja conectar, no caso este microcontrolador. E por último, eu separei aqui o datasheet de um microcontrolador de 32 bits, que é um ARM. Nós vamos perceber que neste circuito, deixa eu achar aqui as características DC dele. Tá aqui, características elétricas, características DC. Deixa eu ver se eu encontro aqui, deixa eu baixar. Então aqui logo no início das características estão alguns dos parâmetros que nós estudamos. VIL, VIH, VOH, VOL. E como eu disse no início deste vídeo, mais importante do que tentarmos identificar de que família lógica pertence aquele circuito integrado digital, mais importante que isso é nós conhecermos estes parâmetros de natureza elétrica para sabermos se nós podemos conectar diferentes circuitos integrados digitais de fabricantes diferentes, tá? E eu vou encerrar por aqui este vídeo, lembrando que eu vou deixar na sua descrição, na descrição do vídeo, o link onde vai ser possível baixar todos os slides das nossas aulas. Obrigado e até o próximo vídeo, onde eu vou continuar falando de famílias lógicas, falando especificamente da família TTL e da família CMOS. Obrigado e até o próximo.